Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Eu vou ler com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 16. Aí eu venho lembrar os irmãos que os números da Bíblia falam conosco. Por exemplo, Jesus Cristo, ele é os 10 mandamentos. Quando você lê os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o sétimo dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus, que é o Cordeiro. E os outros 9 mandamentos é a serpente. Então, os 10 mandamentos. O mandamento do sábado, que é o sétimo dia, é o Cordeiro. E os outros 9 mandamentos é a serpente. Quando você pega os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. Então o 16 é o leão. E eu vou ler com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 16. Lembrando, João significa a graça de Deus. O nome de João significa a graça de Deus. E a graça de Deus é Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá. E olha o que ele diz aqui, ó. João, capítulo 16, versículo 1. Jesus falando para os apóstolos: Tenho-vos dito estas coisas para que vos não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão da sinagoga. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Versículo 3. 3 significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando para os discípulos. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. O Pai, versículo 4, o Pai, o Filho e o Espírito Santo continua falando, ó. Falando para os homens, por isso que é Pai, Filho e Espírito Santo 3, falando para os apóstolos 4, por isso que é o número 4, versículo 4. Ó. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. Eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Versículo 5, Jesus que é o fiel falando, ó. O 5 simboliza o cachorro fiel. Quem que foi fiel e morreu na cruz por nós? Jesus. Versículo 5, agora está escrito, ó. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Versículo 6, 6 é o número do homem, que Jesus está falando para o homem, ó. Antes, porque isto vos tenho dito, e o vosso coração se encheu de tristeza. Agora continua aqui a obra do Consolador. Versículo 7, Jesus, que é o sétimo Espírito de Deus falando, ó. Porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vô-lo enviarei. Versículo 8, os 7 Espíritos de Deus falando para o ser humano, ó. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus foi fiel até a morte de cruz, ele deu o direito de nós ser salvos, se nós aceitarmos os mandamentos e obedecer, somos salvos. Esse é o livre-arbítrio. E quando ele morreu na cruz também, ele derrotou o Satanás. Satanás agora está destruído, não tem mais direitos. Então, irmão, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Jesus, ele é os 10 mandamentos. O sétimo Espírito de Deus é Cristo, que é o Cordeiro, e os 9 mandamentos é a serpente, que é Cristo. Quando você junta os 7 Espíritos e os 9 mandamentos, dá 16. 16 que é o número do leão, por isso que ele é chamado o leão da tribo de Judá. E não sejais ignorante acerca das coisas, irmão. Lembra do Salmo 19, os céus e a terra falam da glória de Deus.